Ao lidar com a dependência química, é importante estar atento e ciente que durante o tratamento, gente, pode haver uma recaída independente do tipo de substância viciosa. Por isso, um plano de prevenção de recaídas é uma maneira de identificar e reduzir os riscos associados. Vamos lá entender mais sobre esse assunto agora aqui no estúdio com o psicólogo Jefferson Góes. Bom dia, seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença, Jefferson. É uma satisfação estar aqui novamente e falar de um tema tão valioso como prevenção à dependência, né? A prevenção nada mais é do que uma elaboração daquilo que o paciente em tratamento ele consegue desenvolver dentro do seu quadro de habilidades sociais, familiar, tá? Algo que ele consiga construir e produzir, fazendo com que ele dê continuidade a uma vida saudável, a uma vida abstêmica e principalmente uma vida que não traga, tá, nenhum tipo de relacionamento que envolva aquilo que o levou à dependência química, ao uso da droga específica ou de situações como hoje tá bem em moda, tá? Mas que não é uma moda, mas é um vício, que são os jogos eletrônicos e jogos, casas de aposta. Sim. Então, como prevenir algo que está ali no seu smartphone diariamente e você fica naquela tentação de olhar o aplicativo e fazer uma simples aposta de um valor irrisório que começa com valores baixíssimos e depois vai a valores que comprometem um lar. Isso. E Jefferson, o que seria esse plano, né, assim, de prevenção? Como é que ele seria feito? Bom, construído, tá, numa base de uma condução, tá, do terapeuta, psicólogo, do médico psiquiatra, tá, ou do acompanhante terapêutico, fazer com que haja, tá, não é um organograma, mas que haja, tá, uma construção. Vou dar um fato, um exemplo, tá? Dias pares ou dias que caibam na agenda do paciente para ele ir a um grupo de autoajuda, onde ele possa falar um pouco sobre aquilo que o levou, não só à substância, mas que o leva durante o dia a ter pensamentos, a ter ideias, a ter momentos que tragam esse resgate do uso da droga. Assim também, tá? Como ele promover assim saúde mental, tá? Promover assim também um autocuidado que é relacionado às atividades físicas e também fazer com que tudo aquilo que ficou em outro plano, que foi parado ou interrompido com a droga, exemplo, condutas de trabalho, projetos, faculdade, escolaridade, que seja retomado aos poucos. E isso, incluindo no dia do dependente, faz com que ele tenha uma sequência de atividades laborais, físicas, psicoterapêuticas e de autorresponsabilidade, assim como a questão da faculdade, da casa e do próprio trabalho. Muito bem. É um documento escrito? Não. Ele é elaborado, tá, com o médico, psiquiatra ou com o psicólogo, tá? Pode ser em conjunção da família, tá? Mas ele não é escrito, ele é elaborado mesmo para que haja essa naturalidade de adaptação, para que possa ser observado quais são as habilidades desse paciente nesse decorrer, para que não seja imposto, mas seja bem natural. Certo. E tem sinais de que aquele paciente que está ali se tratando, ele pode talvez estar prestes a ter uma recaída? Pergunto isso para que, né, até as próprias pessoas ali ao redor possam auxiliá-lo da melhor maneira, né? Sim. Quando você reporta dessa forma, a gente precisa fazer dois adendos, duas avaliações. Uma é da família, tá? Que desenvolve uma conduta repressora de conduzir o dependente ou de fazer com que o dependente não tenha espaço. Então, a família, ela acaba fazendo o papel do codependente, que é fazendo tudo pelo próprio dependente químico, não dando liberdade nem dando acesso a ele, porque a família ainda tem
um receio que ele possa recair e não se sente segura. Então a família o controla. Tá? E o outro ponto é fazer com que o dependente ele tenha acesso a esses suportes, tá? de forma normal, equilibrada e tranquila, dá a ele, tá? Esse, não é empoderamento, mas dá a ele essa noção daquilo que é capaz a ele, daquilo que ele pode fazer, daquilo que ele deve dar continuidade. Então, fazendo essas associações, dá, né, esse conhecimento para que seja visto ou percebido qualquer tipo de sinal que saia da conduta natural daquele dependente em tratamento, né? Então, qualquer saída, qualquer descompromisso, qualquer situação de quebra de conduta ou de ação duvidosa, já traz sim, tá, algo que possa corresponder a um ato de recaída. E Jefferson, é interessante deixar esse dependente, né, que está em tratamento isolado ou não? O que é que seria melhor, né? Trazer ele realmente para o convívio social? Boa pergunta, tá? É bem assim, interessante que antes de fazer essa proposta de isolá-lo ou não, é observar o histórico desse dependente, tá? Qual o quadro que a dependência o causou, tá? Porque a dependência ela vem bastante associada de algumas comorbidades. Então, a dependência pode trazê-lo ansiedade, a dependência pode ter também relacionada a uma síndrome de pânico, a uma confusão mental, a uma confusão de ideias, né, a uma depressão, tá? E isso faz com que algumas condutas como essa de isolá-lo faça com que ele retome a comorbidade. O ideal é que ele faça algo simples, natural, mas que o traga essa sensação de prazer, de satisfação. Isso é que é o ideal. Se for só, ótimo. Se for acompanhado, melhor ainda, para que ele possa ampliar essa rede de conhecimento e de troca de conduta com outras pessoas. Quais que são as principais dicas, então, que nós podemos deixar sobre esse assunto, sobre o plano de prevenção aí para evitar as recaídas dos dependentes em tratamento? O ideal é procurar um profissional, tá, que possa acompanhar esse dependente para que seja feita uma avaliação, né? Encaminhá-lo para grupos anônimos, grupos terapêuticos, né? Fazer com que ele tenha uma atividade de vida saudável. Então, tudo isso dá a esse dependente químico possibilidades que ele consiga existir novamente para uma vida social saudável, sem haver nenhum tipo de recaída. Certo. Quando a gente fala, né, de dependência química, eu acho que sempre é válido que a gente reforce a importância de um tratamento multidisciplinar, né, Jefferson? Perfeito, perfeito, porque é aquilo que mais temos resultados. É quando há uma conjunção de profissionais da área da saúde para tratar uma pessoa que ainda não tem essa elaboração daquilo que o provoca na dependência. Então, a dependência química, ela é um fenômeno que ela transgride o estado emocional, que ela faz com que as pessoas, os dependentes, eles façam aquilo que é inusitado, né? Que muitas das vezes, eu ouço muito em consultório, indagações, como eu fui capaz de fazer aquilo? Né? Como eu fui capaz de falar dessa forma com minha mãe, meu pai, minha esposa? Né? Mas não é a pessoa em si, algo o impulsiona, que é justamente a substância, a droga em si provoca isso no organismo. Então não tem como julgá-lo, mas tem como orientá-lo para que ele saia de um plano de culpa, fazendo com que ele entenda que a droga promove isso a ele e não a integridade natural dele faça isso, porque não há como, assim, né, dependendo muito do histórico de cada paciente. Mas a droga, ela provoca esse terrorismo todo, nessa devastidão todinha dentro de uma família. Zé, achei algo muito interessante no começo da entrevista, quando você falou sobre essa questão da dependência, né, aí dos joguinhos, né, das casas de aposta. Isso. Quero já te fazer um convite para você voltar aqui para a gente poder falar especificamente sobre esse assunto, porque realmente estamos vendo, né, os números aí crescendo bastante em relação a isso. Eu acho que é válido também a gente trazer essa informação para quem nos acompanha, né, para toda a sociedade.
Muito obrigada pela sua presença. Contatos, redes sociais, por favor, fique à vontade. Muito obrigado, eu que agradeço. As redes sociais, @psicólogo Jefferson_Góes. Tá? Jefferson tem 2 Fs, né? Vamos lembrar. Perfeito. Pode ir lá no Instagram que vocês vão me encontrar. E o meu contato de consultório é o WhatsApp, que é o 988849583. Muito bem, obrigada mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho. Bom dia, Jefferson. Você que está aqui, olha, ligadinho com a gente, vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós estamos de volta, não sai daí.